Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então ao Sr. Deputado do JPP, Sr. Deputado Elvis Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente do Governo, Srs. Secretários Regionais. Sem dúvida que este tema é fundamental para a economia da região. Todos nós reconhecemos o peso no PIB desta indústria, ou deste sector, o peso na criação de riqueza e, sobretudo, no total de emprego existente na região autónoma da Madeira. O futuro dita que é fundamental diversificar a economia da região. O programa do seu governo aborda a necessária conjugação de parcerias entre o público e o privado. Aborda a importância de inovar e modernizar a oferta e de conquistar novas origens e envolver mais players na operação turística. Recentemente, em uma entrevista ao Jornal Económico, a Associação Madeira Rural, que agrega mais de 40 unidades deste alojamento, falou da importância, por exemplo, do mercado de Canárias e da importância do ferry para o turismo rural. E disse o seguinte, Sr. Presidente, estou a citar: não vejo vontade política para que se tenha um ferry na ligação da Madeira e fazer a ligação entre ilhas. Esta necessária plataforma atlântica. O Sr. Presidente, Dr. Miguel Albuquerque, tem tido nos últimos tempos muita apetência para fazer viagens. Isso é isto. Sobretudo as de longo curso e de longos gastos também. De longos gastos. E eu pergunto porquê é que o Sr. Presidente do Governo não faz mais viagens de pequeno curso e de menos gastos, por exemplo. Sobretudo e com eventuais ganhos para a economia madeirense. E eu pergunto, por exemplo, por que razão o Governo não procura alternativas e parcerias e agenda reuniões, por exemplo, com os dirigentes das anteriores Operação Armas Mediterrânea, por exemplo, para convidar a fazer uma parceria público-privada, convidar a fazer uma proposta de ligação, uma parceria estratégica que envolve esta necessária autoestrada atlântica que a Madeira sempre teve ligada e que perdeu recentemente. Porque ganhará o turismo, ganhará a diversificar a economia. E eu recordo também que recentemente o Sr. Presidente esteve na Alemanha, e bem, a promover o Registro Internacional de Navios e o Centro Internacional de Negócios, e que poderia, por exemplo, ter abordado novamente um outro armador alemão que fez duas propostas para ligar o ferry entre a Madeira e o continente e, por exemplo, não demonstrou este interesse. E a questão que eu coloco é o seguinte: o Sr. Presidente está à espera que seja a República a cumprir a sua promessa eleitoral? Se estivermos à espera da República, é melhor ficar encostados em doca seca. Eu pergunto porque é que não tem essa força, essa energia para buscar novas vontades, buscar novas parcerias estratégicas para esta necessária ligação e colocar a Madeira numa autoestrada atlântica que é sempre desejável a bem da diversificação económica. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Governo Regional para responder. O que é que nós defendemos, e defendemos do ponto de vista não apenas da região, do ponto de vista nacional? Nós temos, na nossa plataforma continental, que dentro, se for aprovado pela NOV, vai chegar a 4 milhões de quilómetros quadrados, a necessidade de exercermos a soberania sobre a plataforma continental. A nossa plataforma continental será a sexta do mundo, ou para lá caminho.
será uma plataforma que exige, de facto, exercício de soberania efetiva sobre esta plataforma continental. E, nesse sentido, uma forma inteligente de exercer essa soberania é, do ponto de vista do Estado, das responsabilidades do Estado Central, existir uma ligação regular de transporte marítimo de mercadorias e passageiros, mas sobretudo de passageiros, entre a região continental e as regiões autónomas, porque essa é uma forma efetiva de exercício de soberania. Para que isso aconteça, e dado a falta de escala dos próprios arquipélagos, é fundamental que o Estado subsidie esta ligação. O que está em questão? Não há vontade política para que isso aconteça. Enquanto cada português vai pagar 500 euros ou mais para meter na TAP, ou já está a pagar 500 euros na TAP, não há dinheiro ou não há vontade política para subsidiar esse transporte de mercadorias e de passageiros e mercadorias entre o continente e as ilhas. Mas essa é uma responsabilidade sempre da República e do Estado Central. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que Vossa Excelência está redondamente enganado quanto às eventuais parcerias partidárias. E isso o tempo dirá quem terá razão e que não terá. Também quero sossegá-lo que não foi o erário público regional, ao contrário da sua viagem recente de longo curso a Miami, que custou mais de 28 ordenados mínimos aos madeirenses, não foi o erário público regional que pagou a nossa diplomacia comercial a Canárias. Diplomacia comercial. E eu recordo que foi a convite, sim, do bem, daquilo que nós desejamos, e foi a pensar no interesse regional e não só no interesse pessoal. Em segundo lugar, os papelinhos que muitas vezes nos chegam vêm em formato digital, não é necessário fazer impressão, como sabe. Nós defendemos o futuro está na digitalização, não é? E gostaria também de sossegá-lo nessa matéria, porque não temos contribuído para esse gasto. Mas esses papelinhos também demonstraram que nos últimos concursos do Férreo alteraram-se substancialmente a distância real entre a Madeira e o continente. A distância real entre a Madeira e o continente foi aumentada de 10%. 10%. Esses papelinhos que o Sr. Presidente tanto gosta de citar também demonstraram que fizeram diminuir toneladas carregadas pelo ferro até 2012, sim, de um dia para o outro. Portanto, isso é que vai ter que ser explicado futuramente, e eu fico-me só por aqui, para dar dois exemplos, como os papelinhos, que o seu governo levou quase um ano a escondê-los em tribunal para nos facultar, porque se não fossem tão importantes assim, o seu amigo vice-presidente, que agora andam a brigar em público para ver quem fala e quem não fala, um quer calar o outro, ninguém sabe quem quer calar quem. Mas é que tem que responder porque é que passou um ano a esconder estes papelinhos que eram importantes para esclarecer a opinião pública. Bom, Sr. Presidente, ainda continuando nesta agenda, tudo aquilo que nos disse aqui, retirando os fediverres de parte a parte, nada impede que o seu governo, ou aqui o Sr. Secretário, que tem a potência também marítima, faça uma deslocação, por exemplo, a Canárias, para convidar os operadores a fazer uma proposta. Porque se fosse assim tão relevante a sua energia, o seu desejo de materializar a promessa que fez em 2015 aos madeirenses, está aqui, está no seu panfleto 2015 aos madeirenses. Se fosse tão importante assim, há sempre formas criativas e energéticas de buscar e de alcançar esse objetivo. É verdade ou não é verdade?
É verdade ou não é verdade? Nós vamos ficar à espera que caia um ferry assim do céu para baixo? Ou então o Sr. Presidente vai arranjar alternativas criativas? E aqui, veja o seguinte, aqui a 500 km de distância. Não estão a 10 mil como está Miami. Está aqui a 500 km de distância. Tínhamos essa força e essa vontade que com certeza teremos sim essa ligação que é importante para o turismo e importante para a economia. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta questão, quer queira, quer não sai do ponto de partida. E o ponto de partida é este. Qualquer ligação entre ilhas e o continente tem que ser subsidiada. Quem deve assumir a responsabilidade por essa subsidiação é o Estado. Portanto, da próxima vez que Vossa Excelência for todo bem arranjadinho visitar o Presidente da República, leve essa questão. Como o Sr. Presidente da República está sempre a bem com o Primeiro-Ministro, com certeza vai convencê-lo a resolver essa questão.